pessoal do canal Brasil Notícias, estamos aqui trazendo mais informações. Aqui do meu lado tem Jandira Fegali. Hoje é 3 de junho de 2019. Vocês conhecem essa moça, essa senhora, né, que vai se aposentar agora, provavelmente no próximo mandato, né? E ela não quer aprovar, ela é contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai tirar dela o direito à aposentadoria especial. Por isso ela é contra, né? Ela quer que você se aposente com salário mínimo, mas ela não quer que a reforma da Previdência corte a aposentadoria gorda dela. Mas enfim, deixa pra lá. Ela diz que é a favor dos pobres, mas não quer abrir mão da, né? Enfim, voltando aqui ao embate deles lá com o ministro da Economia, esse vídeo aqui é muito legal porque mostra uma determinada raiva de dona Jandira Fegali, do PCdoB, né, contra o ministro da Economia. Mas o interessante desse embate é a resposta do ministro, que mostra claramente a diferença entre aqueles que pensam no povo e aqueles que pensam em si mesmo. Se inscreve, comenta, compartilha, aperta as notificações, dá aquele like maroto. Vamos à matéria rapidinho aqui, que você vai entender mais ou menos por que desse ódio ferrante dela, né? Vamos lá. O motivo do ódio de Fegali, o Weintraub vai acabar com uma mata milionária da Uni. Aí você vai entender agora por que ela atacou do jeito que ela atacou. Ó, a deputada Jandira Fegali investiu de maneira incomum sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Basta observar o vídeo que se percebe um incontido ódio. Pula aqui, pula. Após inúmeras acusações e ofensas, a deputada vociferou no sentido de que o ministro pedisse demissão do cargo. Tudo deles é isso. A cena e o olhar da comunista são assustadores. Entretanto, para sua surpresa, foi rechaçada com gentileza, mas com veemência pelo ministro, que simplesmente desmoralizou a deputada. Algum desavisado poderia se perguntar: o que justifica tanto ódio? Por que ela está tão com raiva dele? A resposta é simples. O Weintraub vai mexer no bolso dos comunistas. Ui, a intenção é simplesmente secar uma fonte milionária de renda da UNE, União Nacional dos Estudantes, há décadas controlada pelo PCdoB. O objetivo é criar uma carteira de estudante digital e acabar com o monopólio das carteirinhas de estudante que a entidade detém. Preste atenção nisso agora, ó. Segundo a coluna Radar da revista Veja, a Uni fatura 240 milhões de reais com a confecção do documento. O Weintraub, para despertar ainda mais a ira de Jandira Fegali, teria dito o seguinte. Cadê aqui? Teria dito o seguinte: vamos asfixiar a Uni, ou seja, acabar com essa palhaçada. Vamos ao vídeo, né? Bom, gente, depois a gente fala. Vamos ao vídeo aqui. Jandira Fegali, fale. Cadê? Tire dos juros dos bancos e da dívida pública, só tirar dinheiro para o Ministério da Educação. E por fim, quero aqui dizer que ontem, na confusão que se deu de vai e de volta, de recuo e de vai, a gente se pergunta quem manda nesse governo. E na linha do embate ideológico, senhor ministro, eu tenho aqui várias matérias onde Vossa Senhoria se expressa pelo marxismo cultural, de elogios esse intelectual, Olavo de Carvalho, fenomenal, respeitoso, qualificado, que todo mundo conhece, que só fala palavrão e agride todo mundo. Mas também tem aqui uma matéria que eu deixo aqui para Vossa Senhoria confirmar publicamente, que o atual ministro, Abraham Weintraub, gosta de dizer abertamente que comunistas merecem levar bala na cabeça. Eu estou aqui, ministro, eu sou comunista. Eles moem essa história. Eu quero saber se Vossa Excelência confirma essa afirmação que nós merecemos tomar bala na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, é ridículo dizer o seguinte, isso. ministro. Ridículo. O senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro, presta atenção na cara privatizar o ensino público brasileiro, olhar. O único pedido que este plenário pode fazer, talvez pedido não, é exigência. Você saia daqui e peça demissão do seu cargo de ministro da Educação desse país. Você que devia renunciar. Não dê autoridade.
queria pedir perdão pelo esse começo meio brusco. É a primeira vez para mim, falando aqui na casa, então é uma novidade. Eu sou geralmente uma pessoa até um pouco mais comedida e sou relativamente bem tímido. Então eu vou primeiro, antes de responder o contingenciamento, explicar mais detalhes, só responder assim, agressões fúteis e superficiais, assim, covardia, críticas a uma outra pessoa. Eu acho que é uma coisa menor e até um desrespeito com o pagador de imposto que está pagando por tudo isso aqui. Quanto à bala na cabeça, que a deputada Jandira falou, eu não tenho passagem na polícia por ameaça, por agressão. Eu não tenho processo trabalhista. Nunca tenho. Minha ficha é limpíssima. Não tem absolutamente uma mácula. Tiveram que voltar 30 anos na minha vida para ver um boletim ruim porque eu arrebentei meu braço, obtido de forma ilegal. Eu só queria falar uma coisa. Bala na cabeça, quem prega, não é esse lado aqui. Mas voltando, eu queria por último só falar uma coisa. Eu não critico os ideólogos do outro lado. Eu estudo eles. A Marilena Chauí, por exemplo, ela fez uma das melhores análises políticas e estratégicas que eu me lembro. Ela identificou 3 anos antes do impeachment quem era o inimigo dela, a classe média. Precisamos acabar com a classe média. Precisamos deixar todo mundo na miséria. E eles quase conseguiram. Então, assim, eu não critico o outro lado, eu não quero a morte do outro lado, eu quero o diálogo. Quero conversar com base em ciência, em números. 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 não é 30. Não importa quantas vezes você diga isso. Goebbels falava que 1000 vezes virava verdade. Continua sendo 4. Não tem corte. Se você pegar o orçamento total, a gente está obedecendo a lei. Sabe por que eu nunca falaria? Primeiro que eu não tenho esse ódio no coração, realmente eu não tenho. Eu desejo que um dia vocês, eu odeio o pecado, não o pecador. Eu quero que vocês um dia enxerguem a razão e vejam que tudo isso que vocês pregam gera um mal, gera atraso, geram números ruins. E quem paga isso de forma mais abjeta, mais dura, é o povo, é o pagador de imposto. Então, assim, para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. A gente não ficou parado aqui. Quando você contingencia, você não fica parado como no passado se ficava. A gente corre atrás. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. O dinheiro roubado está voltando e ele pode já servir de alívio para os reitores virem conversar com a gente. A gente já recebeu 50 reitores para conversar. 50 reitores entraram no MEC, todos eles saem do MEC e não chamam a imprensa para falar que vai faltar recurso mês que vem. O dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo, é do pagador de imposto. Tem que ser explicado sim. Se a universidade está com dificuldade, eu me disponho a vir aqui, discutir o número, abre aqui na tela os números e mostra onde está faltando. Não, essa pesquisa da dengue, está pesquisando a cura da dengue? Eu duvido que a gente não vá fazer um esforço e achar. Agora, vai ter pesquisa científica, entre aspas, que o pessoal vai ter vergonha de abrir e colocar aqui na tela. Essa que é a verdade. Quantas vezes vocês jogaram em Goebbels? 1000 vezes mentira, tantas vezes eu vou responder com George Orwell, 2 mais 2 igual a 4. Tantas vezes eu vou falar o que Galileu Galilei falou: a Terra se move em torno do Sol. Não adianta questionar a física, a ciência econômica, a matemática. A mentira continua sendo uma mentira. Eu gostaria também de falar que eu fui bancário, carteira assinada, viu? Azulzinha, não sei se vocês conhecem. Trabalhei muito, pagava imposto sindical, pra valer, viu? Trabalhei
trabalhei muito, eu recebi o ticketzinho. Ó, agora começa a bagunça, ó. Eles não aguentam, eles não aguentam. Quem ligou pro dono do Santander? Agora ele deixou na ferida. O dono do Santander, presidente, eu peço. Quem ligou pro dono do Santander na Espanha para pedir a cabeça de uma bancária colega minha, porque ela ousou falar que se a Dilma fosse eleita, o dólar ia subir e a bolsa ia cair? Foi o Lula, que hoje está na cadeia. Ele ligou pro Butim e falou o seguinte: Butim, manda ela embora. Então o amigo do banqueiro que tem o telefone pessoal do dono mundial do Santander é o Lula. E quem pediu a cabeça da minha colega de profissão, que era bancária que nem eu, foi o Lula. Pediu e ainda humilhou. Sabe por quê? Porque ele ainda falou: Butim, paga o bônus dela pra mim, porque eu conheço o Brasil. Presta atenção, ó. Não vão deixar de falar. Bem. Agora vamos voltar aqui pro contingenciamento, que eu acho que vocês querem saber. O contingenciamento nada mais é do que postergamento. Ó, tá vendo, ó? Pedindo a demissão dele. Eles não aguentam. Peço ao plenário que se acalme. Vocês viram aí que no final, eles começaram a pedir a demissão do ministro. Agora por quê? Porque o PCdoB, esse povo comunista, eles são assim. Eles não conseguem ter fazer algo produtivo. Tudo deles é para destruir, é para separar, é para afastar. Você vê que quando ela começa lá falando, você vê que o discurso dela não tem nada a ver com educação. O cara tá lá, o ministro ela vem falar em bala na cabeça. Por isso que o ministro disse: olha, eu não tenho ficha suja na polícia, não tenho passagem. A Jandira Fegali tem. Ele diz: olha, eu nunca fui à delegacia por ameaça. A Jandira Fegali já foi. Eu não tenho processo trabalhista. Ela tem. Ela teve que vender um restaurante dela para poder se livrar dos processos trabalhistas, e quem assumiu a bronca foi o cara que comprou. Né? O novo proprietário assumiu lá, porque ela mesma não pagou. Se não me engano, era 7 processos. E depois só a favor dos direitos trabalhistas, só a favor do trabalhador. Né? Você vê que ela não toca nada em assunto de nada. Você vê que eles partem só... Aí que ela fala no final, peça demissão. Renuncie. Quem tem que renunciar é ela. Veja a postura. Eu vou deixar o link na descrição. Depois você vê o vídeo com mais calma. Você vê a postura dela, vê a expressão dela, e depois você vê a postura do ministro, vê a expressão do ministro. E aí você vê que quando o ministro pega na veia, eles não deixam falar mais. É isso que eu acho interessante. Eles não deixam. Começou a plateia a gritar: demissão, demissão. Gente, vocês acham que quem estava ali eram estudantes? Não eram, eram militantes. Esse negócio da Uni aí, não é um movimento de estudantes, é um movimento partidário, controlado pelo PCdoB. Como eu trouxe na matéria para vocês aqui. Sabe o que é por isso que o Bolsonaro fez uma coisa que eu achei legal: acabar com essas porcarias de conselho. Há mais de 1000 conselhos no Brasil. Agora eu pergunto pra você, aí o PT foi lá e porque o Bolsonaro quer acabar e não sei o que. Pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo: quantos conselhos você conhece? Outro dia eu trouxe uma lista de 10 aqui, só uma listinha de 10. Foi 10 ou foi 20? Uma coisa assim. Não sei se foi 10 ou foi 20 conselhos. Dos 20 eu só conhecia 2. E assim mesmo eu conhecia de nome, porque na prática eu nunca vi. Hoje eu faço reportagem aqui, matéria no YouTube. Há 4 anos atrás eu fazia matéria num site chamado Igaci Notícias. A gente fechou esse site, né? Mas a gente tinha um site com mais de 10 anos. A gente fazia matérias aqui na cidade. Sabe o que é engraçado? A gente ia para um monte de reunião, chegava lá, era só balela, blá, 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 blá. Quando você chegava lá, entrava num conselho de educação, quando a gente chegava lá, o que você via lá? Políticos. Pessoas ligadas a algum tipo de movimento. Você não via, eu ia para esses negócios,
Eu raramente vi um professor, e os professores que estavam lá sempre tinham ligações com algum movimento social de esquerda. Eu nunca vi um professor estar lá participando do conselho, dizer assim, o cara só parte desse conselho, o cara foco nesse conselho. Não, todos tinham outro, e aí você vê justamente a ligação partidária com isso daí. A prova clara foi no dia 30 agora. O que foi que a gente viu lá? Movimento pastoral, movimento da Uni, movimento não sei do que, sindicalistas que representam trabalhadores, quer dizer, a classe, o sindicato dos petroleiros também fizeram, acho que no Paraná, não estou lembrado agora, fizeram uma paralisação também. O que tem a ver o cara que tá... E outra, gente, preste atenção, a manifestação nossa no dia 26 foi um domingo, um dia que não para o Brasil. Ninguém forçou ninguém a sair nas ruas, não, a movimentação do dia 30 teve coação, eu trouxe a matéria aqui, de professores que foram coagidos, denunciaram no MEC, que ou saíam, ou se era concursado, ia ser mandado lá para onde, quando é concursado, o cara não pode demitir, então manda o cara lá para onde já perdeu as botas, perdeu as meias, porque a bota perdeu primeiro, lá para longe. Quer dizer, os alunos saíram da escola como se fossem fazer uma caminhada, mas na verdade não é. Quer dizer, nem os pais sabiam disso. Aí vem essa fulana aqui, né? Querer dar uma de... né? E com a história. Você vê que eles não têm argumento. O argumento deles é na base da ofensa, da ameaça, da acusação. É o que eu falo muitas vezes nos comentários, quando alguém vem comentar, deixa um comentário ofensivo, né? Xingando, mandando lá pra onde eu coloco lá assim, ó. Você não me ofende, pelo contrário, o seu comentário mostra que eu estou no caminho certo. Porque quem tem o que oferecer, debate, comenta e tem assunto. Quando o cara não tem e sabe que está errado, tem que ofender mesmo. Porque não tem jeito, não tem debate. Depois eles acham ruim porque que Bolsonaro não debate. Cara, o cara vai sair, vai debater com... Pra quê? Você vê que Paulo Guedes foi lá antes dessa reunião e esclareceu esses pontos. Aí eles foram e chamaram o ministro da Economia. Gente, vocês acham que eles não sabem o que o ministro está fazendo? A questão do contingenciamento? Vocês acham que eles não sabem? Eles sabem. Agora, eles mudam o nome, tentam criar o caos. Você vê que não tem nada construtivo. Cadê que eles falam assim, ministro, vamos mudar isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, a gente tem uma proposta para você. Não, o que eles querem? O senhor tem que pedir demissão, o senhor tem que renunciar, porque não sei o quê. Caraca, mano. Como é que uma deputada, que se diz deputada e defende o povo, chega para um ministro e pede a demissão do cara? No mínimo, para ela chegar a fazer isso, ela no mínimo tinha que ter apresentado uma solução. Ó, ministro, tem aqui um projeto para educação. Avalie. Pra gente implantar. Eu não concordo com o que o senhor faz, não. Então eu criei o meu aqui, tá aqui, toma. Não, eles são do tipo, quanto pior, melhor. Se eu não faço, você também não faz. E quando eu tenho a oportunidade de fazer, eu não faço também. E que se dane o povo. Eu achei bacana algumas falas do ministro, que ele diz o seguinte, ele demonstra preocupação com o dinheiro do povo. Inclusive ele deixa claro numa das falas ali, né, demonstrando que aquela reunião que está ali sendo feita, que é paga pelo povo, ele fala, ó, a gente está aqui debatendo um monte de porcaria, mais ou menos assim, não estou lembrando agora, né, mas ele fala que é a primeira vez que ele vai lá e tal, e que não sabia que era daquele jeito. Mas aí ele deixa claro que está ali perdendo tempo é jogar o dinheiro do povo fora. Depois ele entra para a questão do contingenciamento, quando ele fala a primeira vez ali, que ainda conseguiu falar, que ele explica os 100 milhões, ele fala o quê? Que o dinheiro não é de uma pessoa, é do povo. Ele está dizendo o quê? De muitos reitores que estavam pegando o dinheiro, esse dinheiro das verbas discricionárias, que é dos valores, como é que chama? Esqueci o nome agora. Não obrigatórios, e estavam gastando com o que não deviam. Ele diz, o dinheiro não é de uma pessoa, o dinheiro é do povo. Então você vê a diferença. Você vê a diferença nos argumentos, no comportamento. Ela agressiva, pedindo a expulsão do cara. Ele tranquilo, mostrando a realidade como é. E ele diz uma coisa interessante, que aí pouca gente prestou atenção nisso. Ele fala o seguinte, ó, isso aí é lei.
Não é eu, é lei. Aí eu pergunto para vocês, foi Bolsonaro que criou essa lei? Não. Bolsonaro não criou essa lei porque ele entrou agora. Ele ainda não, ele tá governando por medida provisória. Essa lei vem do governo Dilma Rousseff, mais uma vez. Sabe o que é? Vocês veem como é que é engraçada a coisa? Eles culpam o governo atual por seguir a lei que eles mesmos criaram. Dá pra vocês compreender a cabeça desses petistas? Ó, essa semana passada, o Bolsonaro foi lá e disse assim, gente, deixa o COAF como tá quieto, não mexe mais não. Vamos aprovar a medida provisória, porque na mão do Paulo Guedes ou do Sérgio Moro tá tudo tranquilo, não vamos brigar não. Por que o Bolsonaro resolveu, junto com o Paulo Guedes e o Moro, resolveram deixar quieto o COAF? Primeiro que a medida provisória já estava sendo vencida, ia vencer agora essa semana. Ele sabia que se o pessoal lá fosse votar como os ministros, os senadores queriam, que a votação acontecesse, eles iam votar e iam trazer de volta para o COAF, para o Sérgio Moro, só que ia ter que descer de novo para a Câmara. Se fosse para a Câmara de novo, ó, o tempo que ia levar. Resultado, ia vencer a medida, nem COAF, nem a medida provisória seria aprovada. Ele abriu mão do COAF para a medida provisória ser aceita. Resultado, quem é que vivia pedindo para tirar o COAF das mãos do Moro? O PT. Lembram disso? No momento que Bolsonaro mandou a carta, o que aconteceu? O PT já queria que o COAF voltasse para as mãos do Sérgio Moro. Gente, pelo amor de Deus, você vê que não existe, uma tentativa de criar um governo da esquerda, não existe uma tentativa da esquerda de criar um governo para o povo. Existe uma tentativa da esquerda de travar o país. Eles pedem uma coisa, quando eles têm o que eles querem, aí eles mudam de lado, é que nem nas eleições. Quando o Bolsonaro ganhou, queriam tirar o Sérgio Moro por causa do Lula. Aí o Sérgio Moro, não, porque o Moro tem que sair porque ele já aceitou lá e tá na transição. Quando o Moro entregou o cargo, aí já foram brigar, entrar com ação pro Sérgio Moro voltar pro caso de novo. Então, a gente vê claramente, quando você vê uma senhora dessa, fazendo, porque eu sou, pronto, quando ela diz eu sou comunista, eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo. Eu não vou nem explicar o que é comunismo. Entre na internet, pesquise o que é comunismo. Você mesmo, pesquise. Ainda existem, hoje, no mundo, algumas sociedades, alguns países que vivem no regime comunista. Pesquisem esse país, como é distribuída a riqueza, como é que esse povo vive, como é a liberdade dessas pessoas, desses países comunistas. Ainda existe um resquício. E procurem na história quantos países deram certo com o regime comunista. Eu quero que você me apresente um país que foi bem sucedido com o regime comunista. E você vê que a cidadã aqui, ela disse, eu sou comunista. Eu acho que o camarada ser comunista no Brasil é ser contra os brasileiros. Porque quando você pesquisar o que é comunismo, aí você vai entender o que essa senhora é. Mas o nosso ministro, eu tenho que bater palma para ele. Porque o cara deu um show de bola, educadamente, e você viu que no final, quando ele pegou a veia ali, que esse povo é assim. Eles gostam de cutucar, acusar você sem prova. Agora, quando você fala uma coisa que mexe aí não. Aí todo mundo começa a gritar, demissão, demissão, demissão. Sabe por que eles querem a demissão do ministro da Educação? Porque eles querem voltar novamente a sugar o nosso dinheiro público, os nossos impostos, que iriam para a educação na teoria e na prática caíam no bolso deles. Canal Brasil Notícias, fui.